Existem pessoas que realmente são apaixonados por carros, muitas em especial os clássicos, que mesmo com o passar dos anos, não perderam sua supremacia e imponência. Para você que é amante desses carros, neste vídeo eu listei 5 carros clássicos que fizeram sucesso na década de 60. Então vamos aos clássicos. Gordini. O Gordini possuía originalmente um motor Ventoux de 845 cm3 de míseros 40 cavalos que chegava à velocidade máxima de 118 km/h com aceleração de 0 a 100 em 36,5 segundos. O Dauphine foi lançado oficialmente em Paris, na França no dia 6 de março de 1956. Nasceu para substituir o Renault 4 cavalos, conhecido popularmente no Brasil como rabo quente. Interior do Renault Gordini é bem simples, mas de bom gosto para a época em que foi lançado, nos anos 60. Por fim, o ano de 1968 chegava o Gordini Quarta, cuja diferença se resumia apenas à adição de novas cores nesse mesmo ano, mais precisamente em março. O pequeno sedã se despedia do mercado nacional, contando 74.620 unidades. Desse montante, 23.887 exemplares foram do Dauphine, 41.045 do Gordini, 8.967 do Teimoso e somente 721 do 1093. No lugar dele, entrava em 1968 o Corcel, feito em parceria entre a Willys e a Ford do Brasil, Ford Willys, com a própria mecânica Renault. A Aero Willys, a trajetória do primeiro carro desenvolvido no Brasil. Fabricado pela Willys Overland do Brasil entre 1960 e 1971, sedã foi concebido sobre a plataforma do Jeep. Os Aero Willys tiveram sua origem nos Estados Unidos quando a Willys do empresário John North Willys comprou a Ovena Automobile Company no ano de 1907. Por aqui, a Willys Overland chegou em 1952 construindo seu primeiro veículo, o Jeep Willys, e 8 anos depois, era lançado oficialmente o Aero Willys brasileiro, já preparado para rodar nas nossas condições de piso. O Aero, agora nacional, continuava recebendo melhorias, se adequando às novas exigências dos clientes. O motor, o mesmo que equipava o Jeep Universal, de 6 cilindros em linha de 2,6 litros, rendia 115 cavalos no Aero Willys. Houve ainda outra opção de motorização, pois as versões do Aero americanas modelo 1954 chegaram a ser fabricados com motor Kaiser 226. Internamente, o Aero Willys também era diferente dos modelos americanos, assim como o acabamento interno, porém podia contar com itens de sofisticação pouco comuns até para os dias de hoje, como bancos, painel e forração das portas revestidos em couro e aplicação de madeira de jacarandá. Em 1960, o índice de nacionalidade do modelo produzido no Brasil não passava de 40%. Inicialmente o Aero Willys nacional era para se chamar Brasília. O modelo 1962 apresentava ainda a mesma aparência básica de seu predecessor americano. O principal detalhe externo era o friso lateral reto, que no modelo americano era em Z, separando a pintura em duas cores, saia e blusa. Em 2 anos de produção, como versão definida Itamaraty, surgia uma nova motorização de 3,0 litros que desenvolvia 132 cavalos a 4.400 rotações por minuto, garantindo força extra aos parcos 115 cavalos da antiga versão. Em 1966 foi a vez do lançamento de uma nova versão mais luxuosa, batizada de Itamaraty, que vinha com bancos de couro, ar-condicionado, opcional com saídas de ar traseiras, frente e traseira reestilizados. No mesmo ano uma grande mudança ocorreu no Itamaraty com nova frente, novas calotas, lanternas traseiras e novo acabamento, além do Itamaraty Executivo, considerada a primeira limusine brasileira de série. Contava com vários opcionais. De 1962 a 1972 poucas modificações ocorreram na linha Aero. A mais significativa foi o motor, que passou a ter 3.000 cm3, mudaram os padrões de acabamento e novas cores foram adotadas. Depois da compra da Willys pela Ford, os automóveis passaram por muitas modificações. Em 1971, a Ford anunciou que aquele seria o último ano de fabricação do automóvel, devido à queda nas vendas. Em 1972 foram comercializados os últimos Aero e Itamaraty, sendo seu motor utilizado como base do futuro Maverick, em 1973. Rural Willys fabricado no Brasil.
Em 1952, é fundada a Willys Overland do Brasil. A Willys continuava importando veículos fabricados nos Estados Unidos. Neste mesmo ano, vinham as versões da Rural Willys, com motor de 4 e 6 cilindros derivados do motor do Jeep. 2 anos mais tarde, a fábrica dava início à linha de montagem do veículo na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e em 1956 saíram da linha de montagem os primeiros exemplares da Rural, ainda com motor importado. Um dos charmes da Rural Willys de 1956, já modelo brasileiro, eram as opções de cores entre a linha de cintura, denominado pelo nome de saia e blusa. Podia-se escolher entre a vermelha e branca, a verde e branca e por último azul e branca. Para 1969, a Willys Overland do Brasil colocou a versão básica e luxo e já no ano seguinte era introduzido o motor do Itamaraty, de 3,0 litros, 6 cilindros em linha, como no motor antigo, de 132 cavalos a 4.400 rotações por minuto. Em 1959, era adotado um motor nacional, fabricado na cidade paulista de Taubaté e logo depois a Rural tinha um índice de nacionalização de 100% de seus componentes, ganhando até uma nova frente que seria mantida até o final da produção, com o estilo do Aero Willys brasileiro. Além disso, a nova versão Tupiniquim vinha com a introdução de novos paralamas dianteiros, vidros inteiriços na frente e na traseira, substituindo os vidros bipartidos, além de exclusivas sinaleiras traseiras. Fora o modelo Station Wagon, ainda era lançada a picape Jeep e a Rural com tração 4x2. Em 1970, foi colocada no mercado nacional uma série especial da Rural, chamada de Série Luxo, que era diferenciada das outras versões convencionais como o motor Willys 3000, o mesmo do Ford Maverick, pneus mais largos, diferenciais com relação mais longa de 4,091, espelhos retrovisores nas duas portas. 5 anos depois vinha um novo motor Ford 2.3, de 4 cilindros, acoplado a uma caixa de câmbio de 4 marchas com relações mais reduzidas. Em 1975, ainda foi fabricada a Rural com o velho motor Willys 6 cilindros BF161 e também um novo motor Ford OHC 2300. Com o novo motor 4 cilindros, a Rural passa a ser montada exclusivamente com um novo câmbio de 4 marchas. Em 1977, era o fim da fabricação da Ford Rural Station Wagon. A versão picape com o nome de F75 continuava a ser fabricada. Idealizado pelos alemães, o sedã da DKW chegou ao Brasil por meio da Vemag Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. DKW tem origem alemã e foi fabricado no Brasil entre 1958 e 1967, totalizando 52.000 unidades. O DKW, cuja sigla em alemão significa Pequena Maravilha, das Kleine Wunder, já traduzia o sentimento de carinho e adoração pelo carro, fato este que garantiu a DKW Vemag fabricar entre 1958 e 1967, cerca de 52.000 exemplares. O DKW Vemag, como era chamado, compreendia um desenho limpo e agradável aos padrões brasileiros. Era um sedã de 4 portas bastante confortável para levar até 6 passageiros. No conjunto mecânico, o motor utilizado era um de 3 cilindros e 2 tempos com 900 cm3 e apenas 38 cavalos. Sua velocidade final era de aproximadamente 120 km por hora, marca satisfatória em se tratando de um motor nesta configuração. Um detalhe interessante no sedã era as portas cujo sistema de abertura era do tipo suicida. Por fora, o destaque era os adereços cromados como os frisos das portas, molduras das janelas e faróis, grades e tampa do porta-malas a qual vinha a inscrição 3 é igual a 6. A explicação da sigla é em razão do motor de 3 cilindros. Assim como o motor de 6 cilindros e 4 tempos, o do DKW também possuía um tempo motor a cada terço de volta do virabrequim. Em 1961, o DKW Vemag sofria sua primeira reestilização quando passava a se chamar de DKW Belcar. A perua passava a se chamar Vemaguete. Vemaguete foi a primeira perua fabricada no Brasil, em meados dos anos 60. A tampa do porta-malas já não tinha mais os 4 frisos cromados que a adornavam. Os para-choques eram atualizados e contavam com um par de garras duplas que reforçava a robustez da nova linha.
As rodas permaneciam nas mesmas medidas 5.60-15, as mesmas do Fusca, porém com novos desenhos. O motor também melhorava, contando agora com cilindrada de 980 cm3 e 44 cavalos. Na frente do capô, saiu o emblema da DKW alemã e entrou o DKW VMAG estilizado, escrito por extenso. O DKW 1967 passou a se chamar 1001 e a principal mudança foi no sentido da abertura das portas dianteiras, que deixaram de ser suicidas, abrindo para trás. As maçanetas também foram modernizadas. Mas as cores, os modelos saia e a blusa deixaram de existir. Foram feitas cerca de 52.000 unidades do Belcar e 48.000 da Vemaguete entre 1956 e 1967. No total, da fábrica do Ipiranga saíram cerca de 120.000 veículos entre Fissore, Candango, Pracinha, Belcar, Caiçara e Vemaguete. Impala. Chegada oficial do Impala ocorreu em 1957, já como modelo 1958. Veio, inicialmente, como um Bel Air Impala. A General Motors apresentou a primeira unidade do Impala em 1956, durante o evento do Motorama Car Show. Projeto este viria a suceder outro clássico, o Bel Air de 1952. O carro tinha uma missão quase impossível, considerando seu recorde de vendas, 1.621.0004 unidades, ajudando a manter a Chevrolet como o número 1 dos Estados Unidos. O lançamento oficial do Impala aconteceria um ano depois, em 1957, já como modelo 1958. O Impala era baseado em um coupé de grandes dimensões, com mais de 5 metros de comprimento e 2.000 kg e motores de alta potência. Quanto aos motores, na linha Impala variavam as opções entre os 6 cilindros de 3,85 litros ao V8 de 5,7 litros, com até 280 cavalos. Na linha 1958 do Impala, ainda podia contar com uma versão de teto aberto, além da Ardo, teto rígido. Esta versão podia ser facilmente confundida com um conversível devido ao desenho do teto assemelhar-se a uma capota removível e ser, dependendo da versão, de outra cor em relação à carroceria. Uma das características principais dos modelos Impala era o seu câmbio mecânico de 3 marchas instalado na coluna de direção, tipicamente ao gosto de dirigir dos americanos. Chevrolet Impala convertível 1958, com linhas elegantes e que marcaram a época de ouro da indústria americana. Entre os motores, estavam disponíveis o 348 Turbo Thrust de 5.893 cm3, cuja potência chegava aos 250 cavalos. Fora este, a General Motors ainda disponibilizou o Super Turbo Thrust, com 30 cavalos a mais nesta versão, graças à adoção de 3 carburadores de corpo duplo. Segundo fontes especializadas, este motor tinha um excelente torque mesmo em baixas rotações. Linha 1959 ganhou a traseira em forma de asa de gaivota, e não fazia cerimônia em ser extravagante. O grande destaque na linha 1959 era a carroceria com estilo asa de gaivota, com uma traseira que contava com lanternas ovaladas. Muitos chamavam este estilo de flat top deck, com vés de porta-aviões. Chevrolet Impala Station Wagon 1964 tem bastante espaço na traseira, com 6 pequenas lanternas. O Impala ainda ganharia outras versões, carrocerias, acabamentos e opções de motor e até hoje este mito da indústria automobilística é fabricado pela General Motors americana, porém o estilo esportivo dos anos 50 que o antecedeu se perdeu drasticamente ao longo do tempo. Mas a partir deste período já é uma outra história. Obrigado a todos que assistiram até aqui.